Bom dia a todos. Hoje vamos introduzir a profilaxia após exposição ao vírus de imunodeficiência humana. Todos nós sabemos que durante os procedimentos que nós vamos ter durante a nossa prática clínica, em algum momento, alguma percentagem dos profissionais ou dos estudantes de saúde vão correr riscos que vão culminar com a exposição dos mesmos ao vírus do HIV. Então, essa exposição pode culminar com infecção ou não. Então, o objetivo da profilaxia após a exposição do vírus é prevenir a infecção da pessoa pelo vírus do HIV. Porque o fato da pessoa estar exposta não implica que a pessoa estará infectada. Implica que a pessoa pode estar infectada se não se fizer a profilaxia após exposição. Essa profilaxia após exposição, em princípio, é feita durante um mês, 4 semanas, equivalente a 28 dias, com medicação antirretroviral. E certamente que terá que se fazer um teste para confirmação, se foi efetivo ou não. Então, o tema de hoje vai resumir-se neste assunto, que é de extrema importância, principalmente para os profissionais de saúde. Mas também é importante frisar que não só os profissionais de saúde correm esse risco, embora sejam maioria, seja um grupo de maior risco, qualquer um também pode precisar da profilaxia após exposição. Do exemplo de casos de violação sexual, em que não temos como saber se o violador está infectado por HIV ou não, ou em situações em que sabemos que ele está infectado. Então, tanto numa situação assim como noutra, melhor prevenir do que remediar. Continuando, temos aqui a prevalência do HIV a nível da África subsaariana e a nível global. Então, no mundo nós temos 36,9 milhões de casos de HIV em termos de prevalência, dentre os quais 25,8 milhões estão na África, especificamente África subsaariana. Em outras palavras, 70% dos casos de HIV a nível mundial estão na África subsaariana. E Moçambique ocupa a 4ª posição, dentre os países com maior prevalência de HIV, sendo que a primeira posição é da África do Sul com 23% de prevalência, a segunda posição da Nigéria, a terceira da Uganda. Então, só para nós vermos que Moçambique é casa da HIV, um profissional de saúde é obrigatório que ele saiba sobre HIV, é obrigatório que ele domine, assim como a malária. Então, essa estatística, como vocês podem ver, é representativa de uma evolução desde o ano 2000 até o ano 2014. Então, durante esse período, aumentou a taxa de prevalência ou a prevalência em 41%, quase a metade. Então, isso para dizer o quê? Que, embora exista a medicação antirretroviral que está a ser efetiva, a nível mundial, ainda não está a ser suficiente para conter essa pandemia. Se calhar seja mais pelo comportamento e não pela efetividade dos próprios antirretrovirais. Então, temos a prevalência para Moçambique, temos 1,5 milhões de pessoas infectadas. Não é pouco. Não é pouco. É um número muito, muito, mas muito elevado.
E essas pessoas infectadas estão distribuídas em todas as províncias, sendo que a província mais afetada é a província de Gaza, com 25% de prevalência. Isso significa que 1 a cada 4 pessoas está infectada por HIV em Gaza. E fica claro que Maputo não fica atrás, não é? Maputo praticamente está na terceira posição entre as províncias que são mais afetadas por HIV a nível nacional. Meus parabéns para a Niassa, que tem uma prevalência satisfatória, não é? Que dá motivos de sorrir, com 3,7%. Então, para Maputo, para Maputo cidade, não é? Que temos 16,8%, não é? Que é ainda inferior a Maputo, que é de 19,8%. Maputo cidade, temos um caso de HIV a cada 6 a 7 pessoas. Então, é só fazer uma analogia. Se tu estiveres no meio, não é, de 7 pessoas ou 6 pessoas, imagine que uma dessas pessoas tem HIV. Se tu estiveres numa sala de aulas que tenha 70 pessoas, não é? Imagine que ali 10 pessoas têm HIV. Então, esse raciocínio que nós devemos ter para podermos nos prevenir com mais responsabilidade, com mais noção dos possíveis riscos que nós estamos a correr. Agora, imagine em Gaza, em que temos um infectado a cada 4 indivíduos. Não é? Praticamente estamos a assumir que em cada família vamos ter pelo menos um caso de HIV. Então, aqui nós temos a cronologia da infecção por HIV, não é? Que é importante, né? Vai ser importante para entendermos a lógica daquilo que é a profilaxia pós-exposição por HIV. Não é? O HIV penetra na mucosa em 30 a 120 minutos, não é? Após a exposição. O HIV liga-se ao CD4 em 2 horas. Depois integra-se na célula, não é? CD4 em 20 minutos. Faz a transcrição reversa através da enzima transcriptase reversa em 6 horas. A integração do DNA do vírus, não é? No núcleo em 3 a 6 horas. E o vírus aparece na superfície da célula CD4, não é? Em 12 horas, não é? E a partir daí o vírus já começa a se espalhar a nível dos linfônodos regionais em um dia. E vamos ter a disseminação sistêmica dentro de uma semana, não é? Então, é por isso que os estudos recomendam que após a exposição ao vírus do HIV, o ideal, não é que o tratamento comece 4 horas até 4 horas depois dessa exposição, não é? O limite máximo é de 72 horas. Então, depois disso, não é? Os estudos não aconselham fazer o tratamento porque não vale a pena. Não há nenhum estudo que comprova a eficácia do início da profilaxia pós-exposição depois de 3 dias. Então, temos aqui a definição do que é isso de profilaxia pós-exposição ocupacional, não é? Tratamento antirretroviral de curta duração para reduzir o risco da infecção pelo HIV após uma exposição ocupacional. Já tínhamos falado sobre a duração, que é de 28 dias. Exposição HIV. Lesão percutânea ou contato de membranas mucosas ou pele não intacta com sangue, tecidos ou outros fluidos corporais potencialmente infectados, não é? Então,
Aqui já dá para termos uma ideia daquilo que é exposição. O simples contacto, não é, de qualquer que seja a substância que esteja infectada pelo vírus da HIV, seja sangue, fluidos ou tecido, chama-se exposição, não é? Então, essa exposição pode evoluir assim como não para infecção. Infecção já é caracterizada pela invasão do vírus do HIV às nossas células, não é? A ponto de já se tratar de infecção pelo vírus do HIV que não tem cura. Então, o objetivo principal da profilaxia pós-exposição é não chegar a essa infecção, terminar na exposição e da exposição, não é? Para a erradicação, não é, do vírus do HIV. Então, aqui tem estudos estatísticos que mostram aquilo que é o risco de transmissão, não é? Em pacientes que foram expostos ao vírus do HIV. Temos 0,3% de transmissão percutânea, isto é, através de agulhas, não é? Através de bisturis, não é? Acidentes que envolvem uma solução de continuidade, não é? Da pele, que acaba pondo em contato, não é, essa região com substâncias potencialmente infectadas. Membrana mucosa. Então, na membrana mucosa não precisas ter necessariamente uma ferida para que haja risco de transmissão, não é? Porque todos nós sabemos que a membrana mucosa é mais vascularizada, não é? É mais permeável, há mais chances, não é, do vírus poder atravessá-la mais do que na pele. Então, temos um risco de transmissão de 0,09%, assim como, não é, na pele não íntegra. Estamos a falar de casos de feridas. Então, fica claro que a transmissão percutânea, não é a que tem mais risco, não é, de possibilidade de infecção em relação à transmissão através da membrana mucosa e da pele não íntegra. Então, a transmissão percutânea tem um risco de 0,3%. Isso significa que a cada 1000 casos, não é, de pacientes que tiveram uma exposição percutânea, 3 desses pacientes vão evoluir para infecção por HIV, não é? E para casos de transmissão através da membrana mucosa e pele não íntegra, significa que a cada 10.000 casos, não é, só 9, não é, desses casos é que vão evoluir para infecção por HIV. Não são muitos, mas fazem toda a diferença, não é? É como quem diz, perder uma pessoa, não é, no meio de tantos é pouco, mas ninguém vai substituir essa pessoa. Essa pessoa é importante para uma certa família, é importante para certos amigos, não é? Então, perder uma vida é sempre muito, no final de tudo. Aqui vê uma nota, né, em que fica claro que a exposição ao sangue, não é, tem mais risco do que a exposição a fluidos corporais, não é, ou a outros tipos de tecidos potencialmente infectados. Temos aqui fatores que determinam a ocorrência da infecção. A patogenicidade do agente infeccioso, isto é, a capacidade que o agente tem de causar doença. O material biológico envolvido. O volume de material envolvido. Então, quando falamos de material biológico, estamos a falar do fato de se tratar de sangue, ou se tratar de um outro fluido corporal, ou de outro tecido que esteja infectado. Então, já ficou claro que o principal material biológico com maior risco, não é, de infecção é o sangue. O volume do material envolvido, a quantidade do sangue, não é? Quanto maior a quantidade de sangue ou do material biológico, mais chance tem de se infectar essa pessoa. Carga viral do paciente fonte, isto é, se tu estás a ser exposto, não é, ao vírus do HIV de um paciente com uma alta carga viral, supostamente uma carga viral acima de 1000, não é, de um paciente em falência virológica, tens mais chance, não é, dessa exposição evoluir para infecção. A forma de exposição
e a susceptibilidade do profissional de saúde. Então, aqui na forma de exposição, estamos a falar da forma ser de forma percutânea, não é? Se for através de uma ferida, for através da membrana mucosa. Sobre a susceptibilidade, principalmente fala-se mesmo do sistema imunológico do paciente em questão. Importância da profilaxia pós-exposição. Ela reduz o risco da infecção pós-exposição ocupacional ao HIV. Claramente que é o principal objetivo, não é, na profilaxia pós-exposição, não é? Nós não queremos que o paciente esteja infectado. Tem eficácia de mais ou menos 81% se implementada corretamente, o que é bom. Seria ideal se fosse de 100%, mas é muito bom. Mas também tendo em conta que mesmo sem ter que se fazer o tratamento, o risco de transmissão não é tão grande. Então, com a ajuda dessa medicação, né? Então, a eficácia é totalmente motivadora. Me arrisco a dizer isso. Pode aumentar a motivação ou confiança dos trabalhadores de saúde para trabalhar com pessoas infectadas por HIV. Imaginemos que não fosse possível, depois da exposição ao vírus do HIV, fazer essa profilaxia para evitar a infecção. Isso significaria que qualquer exposição que tu pudesses ter, automaticamente significaria que você já está infectado por HIV e está condenado a fazer esse tratamento para toda a vida. Então, primeiro haveria uma percentagem de indivíduos que teriam medo de concorrer para a saúde, haverá uma percentagem de indivíduos que poderiam desistir do curso de saúde, haveria uma percentagem de profissionais de saúde que não teriam motivação para lidar com pacientes infectados por HIV e por aí em diante. Agora, graças a Deus temos esse método, não é? E que vai dar os benefícios positivos que são contrários, não é, àquilo que eu acabei de dizer. E ajuda na retenção, não é, dos trabalhadores de saúde. Creio que já tenha explicado isso nos pontos anteriores. Então, sobre o programa da profilaxia após exposição a nível nacional, não é? Está no âmbito de prevenção e no âmbito do tratamento. Primeiro, vamos prevenir a exposição a HIV. Se já estamos expostos, vamos fazer o tratamento durante um mês para evitar a infecção. Prevenção das exposições ocupacionais. Quando fala-se de exposição ocupacional, está-se a falar de exposição durante o trabalho. Então, estamos a falar de trabalhadores de saúde. Agora, quando falamos de exposição não ocupacional, estamos a falar de uma exposição que não tem a ver com o trabalho. Estamos a falar de casos de violações, por exemplo. Ou mesmo uma relação sexual entre dois parceiros em que um deles sabe de antemão que o outro está infectado por HIV, e o mesmo supostamente usou preservativo, só que o preservativo estourou, não é? Então, nessa situação, é recomendável fazer essa profilaxia após exposição. Orientação e educação, não é, dos trabalhadores de saúde no primeiro mês e reforço anual. Isto é, se tu és um trabalhador de saúde, não é? É importante que no primeiro mês do trabalho, não é, tenhas uma orientação e educação sobre profilaxia após exposição numa espécie de reunião, não é, laboral. E esse tem que fazer um reforço, não é? Pelo menos uma vez por ano, não é? E tendo em conta que esses métodos sofrem atualizações, não é? A cada intervalo de tempo muda uma medicação e outra em função da evolução da própria ciência, não é? Então, isso vai envolver a informação sobre os tipos de risco de exposição e as possíveis medidas preventivas, não é? Através dos equipamentos de proteção individual e práticas seguras, vacinação contra hepatite B, isso para dizer que para além do próprio HIV, não é? Tu estás exposto ou pode estar exposto a outras
infecções, não é? Há outros vírus, não é? Que são de importância, não é? Para a nossa saúde. Tem que se dar a conhecer o fluxograma daquilo que é a conduta, não é? De um paciente que foi exposto a HIV e, de uma forma geral, informação sobre tratamento antirretroviral que está relacionado à profilaxia após exposição. Manejo da exposição. É importante que se faça o tratamento imediato da ferida. Se se tratar de exposição percutânea, estamos a falar de picadas com agulhas, não é? É importante fazer a limpeza imediata da ferida com água e sabão. Agora, se o caso for exposição por contato na mucosa, não é? Faz-se lavagem prolongada com soro fisiológico e água. E aqui é importante evitar substâncias cáusticas como antissépticos, como álcool e hipoclorito, porque essas substâncias acabam lesando mais a região e aumentando a superfície de contato, que vai aumentar a chance de haver contato entre essa superfície e os vírus do HIV, aumentando o risco da infecção desse paciente. Então, lavagem prolongada com soro fisiológico e água. Pelo mesmo motivo, também é importante evitar comprimir a lesada, não é? Pelo risco mesmo de destruir e aumentar a possível ferida ou microlesão, que vai aumentar o risco de infecção. Depois, não é? É importante que se faça registro e notificação do acidente, desde a identificação do trabalhador de saúde, os seus dados pessoais, data e hora da exposição, que é super importante para sabermos se ainda vale a pena ou não fazer a profilaxia após a exposição, uma vez que depois de 72 horas já não faz muito sentido. Detalhes do acidente, detalhes da exposição, isto é, detalhes do acidente, o que esteve por detrás dessa exposição, não é? Detalhes da exposição, o que aconteceu, onde houve a lesão, como é que essa lesão foi uma lesão percutânea, foi na mucosa, uma ferida, não é? Informações sobre o paciente. Estamos a falar daquilo que é a ficha técnica do paciente, detalhes do manejo da exposição. Então, o que é que realmente foi feito? É importante registrar o que foi feito a esse paciente depois de ter sido exposto. Então, redução do risco de futuros acidentes, análise das circunstâncias. Então, o registro e a notificação, não é, do acidente é importante, não é, para nós sabermos o que é que está por detrás do ponto de vista estatístico, não é, da exposição de um número de pacientes, não é, pacientes ou trabalhadores de saúde, melhor dizendo, a essa exposição. O que é que aumenta o risco de exposição? Então, se nós registramos, fazemos um estudo estatístico, chegamos à conclusão de que aquilo que aumenta o risco de exposição é a falta de implementação das medidas de biossegurança, não é? Significa que nós vamos implementar medidas, não é, a nível dos institutos, das instituições, não é, dos cuidados de saúde, a promover, não é, as medidas de biossegurança. Então é importante mesmo que haja registro, não é, e interpretação estatística para que das próximas vezes se evitem casos similares ou pelo menos se reduzam. Em termos de tratamento, não é? Então, ele já foi exposto, já fizemos a lavagem, não é? E já fizemos a espécie da história clínica, já notificamos, já registramos quando é que começou, há quanto tempo, dados do paciente, as circunstâncias. Depois vamos para o tratamento. O tratamento é de 28 dias, não é? É importante frisar que esse tratamento é para pessoas seronegativas expostas ao HIV. Então, se um paciente foi exposto a HIV, um trabalhador de saúde, um estudante, tem que fazer teste de HIV esse paciente para saber se esse paciente já tinha HIV ou não. Então, se o teste der positivo, significa que esse paciente já tinha HIV, não é? Não é essa exposição que tem a ver com isso. Se o paciente já tinha HIV, o que tem que fazer é tratamento para HIV, se é que já não fazia.
não é? Porque aí temos essas duas situações. Então, é só indicado para pacientes que não têm HIV fazer o tratamento profilático, porque o tratamento profilático é para não ter HIV. Então, quem tem HIV já não tem necessidade de fazer a profilaxia, porque ou já estava a fazer o tratamento da HIV, ou tem que começar a fazer o tratamento da HIV. O início é exequível antes de 72 horas após a exposição, como já tinha explicado antes. Não pode ficar 3 dias, mais de 3 dias, e depois achar que tem que ir fazer a profilaxia. Atualmente o esquema da profilaxia após a exposição é de 3 medicamentos. Antes, na maior parte das vezes era de 2 medicamentos, mas com a atualização de 2018, a atualização já é de 3 medicamentos. Isso por quê? Porque antes a medicação, ou os comprimidos, ou os fármacos que eram usados, eram muito tóxicos, então evitava-se muito dar uma profilaxia de 3 medicamentos. Mas com a evolução da medicação, com a introdução de novos regimes que são menos tóxicos, mais efetivos, decidiu-se implementar o método de 3 medicações. Então nós temos aqui as duas melhores indicações, que eu consideraria a primeira linha e a segunda linha, o AZT, o TDF, mais 3cc, mais atazanavir ou ritonavir. Então, ou vai ser tenofovir, lamivudina, atazanavir, ou se não tivermos o tenofovir, podemos substituir pela acidovudina. Se não tivermos sim, podemos substituir pela acidovudina. Em caso não temos essa primeira linha, teremos a linha alternativa, que vai ser o tenofovir, a lamivudina e o efavirenz. Os expostos devem ser testados, não é? Por HIV em 30, 90 e 180 dias após a exposição. Acho que todos nós sabemos que, no geral, o teste tem que ser feito em 3 meses, mas isso é o intervalo. De princípio, tem que ser feito no intervalo de 3 semanas até 3 meses. É por isso que acaba se enquadrando esses intervalos. Conclusão: a melhor profilaxia para a exposição ocupacional continua a ser o respeito às normas de biossegurança. Isto é, a melhor profilaxia é a prevenção. Prevenção à exposição. Prevenção à exposição é a favor, não é, às normas de biossegurança. Espero eu ter sido explícito nesta aula. Obrigado e continuação de um bom dia.